Boa tarde, jovens. Aqui, professor Carlos Wagner de volta, dessa vez com um dos pilares do cálculo, né, do cálculo diferencial integral, que é o teorema do valor intermediário, mais conhecido como TVI, né, aqui, TVI, tá bom? Então, esse teorema ele é muito importante. Uma das principais aplicações dele é achar raízes de uma função contínua no intervalo, né? Então, nós vamos ver também alguma aplicação nesse sentido, né? Bom, o teorema do valor intermediário diz assim no seu enunciado: se f é contínua em um intervalo AB, eu já coloquei a figura aqui para a gente entender, né? Eu não vou demonstrar, porque a demonstração é um pouco pesada, mas eu vou fazer o apelo intuitivo, né? Você tem aqui o intervalo AB, a sua função está definida nesse intervalo, é uma função contínua, ou seja, você sai de f de A, vai até f de B, sem tirar a caneta do papel, né? Está aqui, né? Uma função contínua no intervalo AB, é o que ele está falando aqui, intervalo fechado. E se W é um número entre f de A e f de B, W está entre f de A e f de B. Quando ele fala entre, o f de A poderia ser embaixo, o f de B em cima. Eu coloquei de propósito assim, porque os livros geralmente trazem f de A embaixo, né? Aqui o f de A está lá em cima, né? A função o f de B acaba sendo menor que f de A. Então, poderia ser o contrário, não tem problema nenhum, vale do mesmo jeito. Então, existe ao menos um número C no intervalo fechado AB, tal que f de C é igual a W. Então, o teorema garante. E se existe qualquer número aqui, eu escolhi um, né? Qualquer número nesse intervalo, ele vai ter uma pré-imagem aqui, vai ter alguém de quem ele é imagem pela função f, tá certo? Ele vai ser imagem de alguém, ele vai estar na imagem da função f, a verdade é essa, tá bom? Não vai sobrar ninguém aqui. No caso aqui, na minha ilustração, eu escolhi um W que ele vai ter mais de uma, porque o teorema diz que existe pelo menos um C. No nosso caso aqui, o nosso W vai ter 1, 2, 3, né? Eu vou chamar de C1, C2 e C3. C1, a caneta não está nem riscando hoje. C1, tem aqui, vamos lá de novo. C1, C2 e C3 aqui, né? Entre A e B. C1, C2 e um C3 aqui, tá bom? F de C1 é igual a F de C2, que é igual a F de C3, que é igual a W. Então, W está na imagem, e esse C1, C2, C3, todos eles pertencem, estão no intervalo fechado AB, tá certo? Então, é isso que garante o teorema do valor intermediário. Pelo menos um, se o W não tivesse no meio dessa ondulação aqui, se fosse um ponto lá próximo do A, só existiria um, né? Só existiria um C de quem ele é a imagem. Se ele estivesse mais para baixo, aqui próximo do F de B também, só existiria um C. Mas eu escolhi de propósito um que tem mais de uma pré-imagem, porque pode acontecer até de ter infinitas, né? E muito mais de 3. Mas tem o que o teorema garante é que existe pelo menos um, tá bom? Então, eu acho que é bastante intuitivo, acho que ninguém vai ter problema de entender o porquê disso, né? Porque todo mundo aqui, não vai sobrar ninguém aqui que não esteja na imagem, né? Agora, uma consequência importante desse teorema é o que é chamado de teorema de Bolzano. Na verdade, é uma consequência imediata, a gente chama em matemática de corolário. Ele fala assim, ele só faz baixar o gráfico, né, na verdade. Ele diz assim, se f é uma função contínua no intervalo fechado AB e f de A vezes f de B, o produto de f de A por f de B for menor que zero, ou seja, negativo, isso quer dizer o quê? Primeiro que eles não são zero, né? F de A e f de B são diferentes de zero. E segundo que eles têm sinais contrários. Para dar negativo, produto negativo, eles têm que ter sinais contrários, tá certo? Aí ele garante que existe ao menos um número C entre A e B, tal que f de C é igual a zero, ou seja, o C é um zero da função, um zero ou raiz da função. E você sabe que essa raiz está exatamente no intervalo AB.
tá bom? Então, essa é uma das grandes aplicações do TVI, que é o teorema de Bolzano, né? É você encontrar raízes para a sua função contínua, tá bom? Graficamente seria uma coisa mais ou menos assim. Você tem aqui o intervalo AB, digamos que a função A ela é negativa, ou a f de A é negativa e a f de B é positiva. Tá? Então, um está para cima, outro para baixo do zero. Um é maior, outro é menor que zero. Né? Você tem o gráfico da função que sai de f, do ponto aqui AF de A, e vai até o ponto BF de B. Como a função é contínua nesse intervalo, a caneta não pode sair do papel. Ela é contínua, uma hora vai passar no zero. É isso que está falando, né? Tá certo? Você vai encontrar aqui alguém que é raiz da função. Né? F de C igual a zero. No caso aqui, F de C igual a zero. Olhando lá para o teorema do valor intermediário, aqui na nossa hipótese, você tem que um deles é menor que zero, sem perda de generalidade, vamos colocar aqui o A é menor que zero, e, consequentemente, o f de B é maior que zero. F de A é menor que zero, f de B é maior que zero. Esse camarada que está aqui no meio é o W do nosso TVI, tá certo? É o W do nosso TVI. Então, o teorema do valor intermediário garante que existe C em AB fechado, tal que a função aplicada a C é igual a W, que nesse caso é zero. Ou seja, C é raiz de F, tá bom? Então essa é uma das grandes aplicações do teorema do valor intermediário, que a gente chama também de teorema de Bolzano, né? Já fazendo apelo para essa situação aqui, quando você tem F de A e F de B com sinais contrários, tá bom? Bom, dito isto, eu vou preparar um exercício aqui de uma função, um polinômio, né? Maiormente a gente trabalha com polinômios. Um polinômio para a gente ver uma aplicação concreta desse teorema aqui, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.